Olá meus amigos, minhas amigas do canal e do grupo que é o Espiritismo. Por aqui sou eu mesmo, Álvaro Capucci, estou de volta para mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. Para a gente dar continuidade à nossa série de estudos importantes, sempre fundamentados nas obras fundamentais do Espiritismo editadas por Allan Kardec. Sempre essa referência, Kardec como nossa bússola de orientação principal para a gente caminhar muito bem no saber espírita, na formação dos nossos princípios, das nossas convicções, da nossa base espírita, né? Para a gente saber se conduzir muito bem aí. Bom, a gente vai continuar dando prosseguimento ao estudo daquela pergunta do vídeo anterior. Qual é a metodologia espírita? Uma pergunta pertinente, relevante, haja vista aí, em termos gerais, o quase que total desconhecimento da parte de nós espíritas sobre a forma como a doutrina espírita foi codificada e, dessa forma também, como a doutrina espírita se estrutura, se elabora, se constrói como um corpo de doutrina, como ela foi construída, como ela foi constituída, formada, né, estruturada, a partir de uma metodologia muito bem elaborada, muito consistente, muito bem feita, com cuidado, com precisão, né, com capricho mesmo, com zelo pela mente e pela sensibilidade de Allan Kardec, o seu bom senso e a sua competência filosófica, intelectual, enfim, para poder dar conta desse trabalho que foi um trabalho gigantesco, um trabalho pesado, que exigiu muito da pessoa de Kardec e também, eventualmente, daqueles que puderam colaborar com ele, aí, de certa forma, mas ele estando sempre à frente, sempre liderando esse processo, sobretudo aí no processo de surgimento do Espiritismo, da sua fundamentação, da sua constituição como doutrina, o processo de codificação, enfim. Estava na mão, na cabeça e no coração de Allan Kardec a responsabilidade por esse processo, e nós sabemos pelos frutos, sabemos pela pujança da obra, pela força da obra, que ele concluiu a sua missão com êxito mesmo, né? Com toda certeza, não há dúvidas quanto a isso. Bom, vamos continuar nossa reflexão aqui, mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos, continuando com a pergunta: qual é a metodologia espírita? Você tem assistido e escutado os vídeos anteriores, você tem acompanhado essa nossa reflexão, ela está seguindo um caminho progressivo, né? A argumentação, as abordagens, as reflexões, elas estão se somando, elas estão se construindo um todo, né? Digamos assim, uma compreensão conjunta do que é essa relação aí de Allan Kardec com o ensino dos espíritos, que fez com que surgisse, com se constituísse a doutrina espírita. Por isso é importante acompanhar todos os vídeos. Vá lá, eles estão disponíveis no nosso canal. Você pode consultar, assistir e ouvir quantas vezes achar necessário. Na medida do possível, se você puder curtir os vídeos, compartilhá-los e também se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda na divulgação, na popularização dessa ideia e dessa proposta e para a boa compreensão da doutrina espírita, não é verdade? Bom, no vídeo anterior a gente refletia sobre essa questão aí, sobre essa passagem da Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, o item 14, que eu sempre gosto de repetir. Esse é um dos textos mais importantes da doutrina espírita e um dos textos mais primorosos de Allan Kardec, na minha modesta opinião. Basta vocês lerem esse texto, se aprofundarem, que eu acho que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu e muitos outros colegas aí espíritas. Especificamente nesse trecho, a gente refletia sobre o método espírita, sobre a metodologia espírita, e nesse texto Kardec dá algumas dicas interessantes para a gente compreender e tentar chegar a uma resposta. Aqui ele chama atenção, resumidamente, ele chama atenção para o fato do espiritismo como meio de elaboração, ele usar o método experimental, que é o método padrão em geral de todas as ciências,
sobretudo ao tempo de Allan Kardec. E nesse método se observa, se compara, se analisa. Você, analisando os efeitos, você consegue chegar às causas que originaram esses efeitos. E dessas causas você consegue depreender aí leis que explicam os fenômenos, no caso os fenômenos espirituais que estão sendo estudados. Mas não para por aí, o Espiritismo não para por aí. Em seguida, mesmo constituindo, elaborando, propondo leis para explicarem os fenômenos espirituais, Allan Kardec dá um passo à frente. Além dessas leis, ele propõe e executa muito bem dedução das consequências e busca das aplicações dessas leis para a vida prática, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, em diversos campos, na psicologia, na moral, na ética, na sociologia, na filosofia, enfim, de maneira geral. A ciência espírita não fica presa apenas aos resultados da pesquisa espírita, mas eles precisam ser disponibilizados, precisam ser desenvolvidos num corpo de doutrina filosófica de consequências morais, que é isso que Kardec se propõe a fazer e faz com muita qualidade, faz muito bem feito mesmo. Por fim, ele destaca também que o Espiritismo, em usando o método experimental, parte do pressuposto de não propor nenhuma teoria preconcebida ao fenômeno que está sendo estudado e observado, nenhuma hipótese anterior. Primeiro se estuda o fenômeno e deixa-se que o fenômeno fale por si mesmo, o fenômeno se apresente, demonstre como funciona, como acontece, como se dá, e daí nós depreendemos a explicação, a compreensão do seu funcionamento. Mais ou menos, resumidamente, foi isso que a gente viu nesse trecho aqui do capítulo 1, item 14, caráter da revelação espírita, que a gente encontra lá no texto da Gênese. Tá? Continuamos com a nossa pergunta. Qual é a metodologia espírita? Né? Como é que ela é? Como é que ela funciona? E hoje nós vamos partir para uma outra parte, uma outra citação. Hoje a gente vai para um livro também muito pouco conhecido e muito pouco estudado pelos espíritas, mas um livro importante, que é o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro foi o livro que Kardec escreveu antes de ele escrever o livro dos médiuns. Podemos dizer assim, foi o livro que deu origem ao livro dos médiuns em seguida, porque ele apresenta as coisas de forma mais resumida, mais sintética. Foi um livro feito assim mais para popularizar a parte do espiritismo que trata das manifestações espirituais, do fenômeno espiritual, né, do chamado espiritismo experimental, que Kardec usa muito bem lá no subtítulo do livro dos médiuns. Então esse livro foi escrito por Kardec para popularizar, né, de fácil compreensão, de fácil leitura, mais rápido, mais sucinto, e muito importante. O que não significa, pelo fato dele ter sido, em termos, né, substituído pelo livro dos médiuns, não significa que que essa obra possa ser desprezada, descartada. Ela possui, muito pelo contrário, orientações importantíssimas, como esse trecho aqui, como essa citação que eu estou trazendo para a gente pensar hoje. Tá bom? Então, tendo em mente a seguinte questão: qual é a metodologia espírita? Você reparou que a minha dicção para falar isso é um pouco agarrada, né? Mas faz parte. Qual é a metodologia espírita? Temos esse trecho aí, do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, capítulo 3, Comunicações Espíritas. A determinada altura do texto, Kardec diz o seguinte: tudo quanto dissemos foi recebido pelos próprios espíritos. Ele está falando da doutrina. Está falando da doutrina espírita, da codificação espírita. Tudo quanto dissemos foi recebido pelos próprios espíritos. Eles é que foram interrogados e muitas vezes nos responderam de modo contrário às nossas anteriores convicções. Fizemos com os espíritos o que um anatomista faria ao investigar o corpo humano. Levamos ao escalpelo da investigação a inúmeros seres. Não nos contentamos em fazê-los falar. Sondamos todos os refolhos de sua existência, tanto quanto nos era dado fazê-lo. Seguimos-los desde o instante em que exalavam o último suspiro na vida corpórea, até o momento em que
a ela voltavam. Estudamos a sua linguagem, seus costumes, seus hábitos, suas ideias e seus sentimentos, como o médico que escuta as pulsações do doente, e nesta clínica moral, onde todas as fases da vida espiritual passaram sob os nossos olhos, observamos e comparamos. Vimos de um lado as chagas horríveis, mas do outro também grandes motivos de consolação. Ainda uma vez, não fomos nós que imaginamos todas essas coisas, foram os espíritos que a si mesmos se pintaram. Um passo à frente na reflexão anterior. Primeiro ponto importante. Tudo em matéria de doutrina espírita foi e é recebido dos próprios espíritos. São os espíritos que se manifestam. São os espíritos que dizem, que informam, que relatam, que descrevem, que trazem o seu testemunho. Mas curioso que muitas vezes pode ser espontâneo esse testemunho, esse relato pode ser espontâneo, né? Pode partir do próprio espírito, independente de qualquer tipo de provocação. O espírito pode sentir a vontade e falar, e dizer de si, da sua realidade espiritual. Mas o curioso, veja bem, eles é que foram interrogados, diz Kardec. Isso significa que a doutrina espírita, que a pesquisa espírita, ela se dá através do diálogo, da conversa, da troca de informações, da pergunta e resposta. Por isso Kardec coloca aí que os espíritos foram interrogados. Foram eles que disseram, mas foram provocados em muitos aspectos, em boa parte da pesquisa espírita. É necessário se fazer perguntas, questionamentos, indagações, tirar dúvidas, esclarecer pontos que ficaram obscuros. É necessário provocar a conversa, provocar o diálogo, estimular isso, para que haja a conversa e no diálogo aconteçam as revelações, as informações, os testemunhos, os relatos e as descrições da realidade espiritual. Muito importante isso. Em muitas ciências que não são espíritas, esse método é usado. Não sei se vocês sabiam disso. Existem os métodos chamados qualitativos e muitos deles são dialógicos. São feitos pelo diálogo, pela conversa, pela pergunta e resposta, né, pela troca de informações. Isso é curioso. Em certo sentido, a pesquisa espírita, a ciência espírita, ela é uma ciência qualitativa. Ela desenvolve pesquisas de caráter qualitativo e não quantitativo, em alguns aspectos. Depois a gente vai ver que há também um caráter quantitativo na pesquisa espírita. Veja bem, eles, os espíritos, é que foram interrogados e muitas vezes nos responderam de modo contrário às nossas anteriores convicções. Kardec não aponta isso sem um propósito. Porque muitas vezes se questiona a realidade espiritual, se questiona a fala dos espíritos com a seguinte justificativa. Isso pode estar saindo da cabeça do médium, da cabeça de quem está perguntando, né? Isso pode estar sendo inventado, pode estar sendo fingido, falseado, né? Pode estar sendo combinado. Mas é difícil, muito difícil, que aconteça num diálogo espiritual, na pesquisa espírita, respostas às indagações, ou descrições, ou relatos de teses, de teorias, de compreensões da realidade espiritual e da vida que concordem com o que nós pensamos, que concordem com o que o médium pensa, ou que concordem com o pensamento de quem está perguntando o espírito, de quem está conversando com o espírito. Muitas vezes os espíritos respondem de modo contrário às convicções do médium e daqueles que estão fazendo parte da pesquisa mediúnica. Isso é um dado de autenticidade. É claro, não é a verdade absoluta, mas se a resposta não passa pela minha cabeça, nem pela cabeça do médium, se não tem nada a ver com a minha personalidade, nem com a personalidade do médium, se não tem nada a ver com as pessoas que estão envolvidas ali na pesquisa mediúnica, muitas vezes é contrário, é até ofensivo, é um dado que sugere que há uma outra inteligência ali atuando também, além dos encarnados presentes. Sugere que é um ato de vontade, uma resposta que não se preocupa em agradar ninguém, em satisfazer a ninguém. Responda-se e a pessoa que recebe a resposta que
aprenda a lidar com ela. Por isso que ele está dizendo aqui, muitas vezes é contrária às nossas convicções, às anteriores convicções que se tem. Isso é um dado importante. Continua lá. Fizemos com os espíritos o que um anatomista faria ao investigar o corpo humano. Vocês já ouviram falar no anatomista ou no médico especializado em anatomia? O que a anatomia faz com o corpo humano? Ela disseca o corpo humano. Disseca o corpo, abre o corpo, tira tecidos, tira órgãos, tira músculos, vísceras. Os órgãos são retirados, são abertos, são observados. Ou seja, eles são investigados a fundo. Né? Por isso que fala que dissecar um cadáver, dissecar um corpo é isso. É investigar todos os seus meandros, todos os seus detalhes, milimetricamente, ir a fundo, escancarar o corpo humano. É isso que um médico, que um anatomista faz, para investigar o corpo, para conhecer o corpo. Então Kardec está usando aí uma comparação, um termo de comparação, para dizer que ele fez com os espíritos o que um médico anatomista faz com o corpo. Levamos ao escalpelo da investigação a inúmeros seres. O escalpelo é como se é o couro cabeludo. Você tira o couro cabeludo, ou seja, você está tirando tudo. Você tem que abrir tudo. Você tem que investigar tudo. Você tem que ir a fundo. É isso que Kardec está dizendo que fez com os espíritos. Foi a fundo. Foi uma pesquisa rigorosa, vigorosa, uma pesquisa intensa, profunda, perseverante, compromissada de ir a fundo no máximo possível para conhecer a realidade espiritual da maneira mais precisa que fosse possível naquele momento. E ele continua lá. Não nos contentamos em fazê-los falar. Olha que coisa interessante e importante. Kardec está dizendo que não se contentou apenas em fazer os espíritos falarem. Ele está dizendo que falar só não basta. Porque falar, qualquer um pode falar. Relatar, descrever, qualquer um pode fazer isso. Mas a fala isolada, sozinha, sem uma leitura, um tato psicológico, né? Sem um critério para poder analisar e receber aquela fala, não faz sentido, não funciona. Né? Aqui é o campo da psicologia, o campo dos especialistas no diálogo, na conversa, né? no atendimento pela palavra. Aqui é esse campo, é esse tato, é essa especialidade aí que está em questão. Só falar não adianta. É preciso ver o que está por trás da fala, não é? Interpretar aquela fala, perceber as nuances no tom da fala, na intensidade da fala, na carga do que está sendo dito, né? Nas ideias que estão sendo apresentadas, nas palavras que são usadas, no modo de dizer. Tudo isso faz parte do material de pesquisa. Né? Kardec continua. Sondamos todos os refolhos de sua existência, da existência dos espíritos, tanto quanto nos era possível fazê-lo. Então Kardec, não só pela fala, ele estabeleceu um método de proceder aí nesse caso. Que ele continua. Seguimos os espíritos desde o instante em que exalavam o último suspiro de vida corpórea até o momento em que a ela voltavam. Então veja que o método de Kardec foi um método de desenvolvimento. Acompanhou o desenvolvimento do espírito, a progressão do espírito, a sua caminhada, desde o momento do desencarne, passando pelo momento em que ele estava no mundo espiritual, desencarnado, na erraticidade, acompanhou o desenvolvimento do espírito nesse período até o momento em que ele vai reencarnar, até o momento da reencarnação dele. Veja que o trabalho é rigoroso e o trabalho é um trabalho extenso, um trabalho pesado. Você acompanhar não só uma personalidade, vários espíritos, você acompanhá-los desde o momento em que eles desencarnam, o período todo em que eles ficam na erraticidade, até o momento de retornar ao mundo carnal, de reencarnar. E acompanhando, conversando. E a cada conversa, a cada encontro, a cada diálogo, é óbvio que vai se percebendo pela fala e por todo o conteúdo da fala que eu descrevi anteriormente, qual é o estado em que o espírito se encontra.
As suas ideias são as mesmas de quando ele desencarnou ou de quando ele estava encarnado. Seus pensamentos são os mesmos, seus sentimentos, suas crenças. Ele já se compreende no mundo espiritual, compreende sua individualidade, sua situação. Ele já faz projeções para o futuro. Ele já está habituado, ambientado no mundo espiritual. Como é que ele compreende a evolução do ser, a consciência? Essas coisas Kardec sondou, e com propriedade. Ele continua. Estudamos a linguagem. Qual é a linguagem que os espíritos usam? A linguagem do pensamento? Mas tem espírito que fala. E não é curioso? A gente sabe que, em essência, a linguagem do espírito é o pensamento. Mas tem espírito que fala. E o espírito fala, quanto mais apegado, ele fala na sua língua. Mas se ele encontrar espíritos que falam línguas diferentes, como é que isso funciona? Qual que é a linguagem do espírito? Eles se entendem? Se eles se entendem, como se entendem? Qual é o fundamento da linguagem do espírito? Ora, se eles se comunicam pelo pensamento, como é que o pensamento se apresenta nessa comunicação? São imagens? São sons? Curioso isso, né? Mas são cogitações que aparecem. Né? Qual é o teor dessa linguagem? Estudamos os seus costumes. Qual é o costume dos espíritos desencarnados? Eles têm costumes? Eles têm manias? Eles têm coisas que fazem? Eles têm uma cultura? Têm uma mentalidade comum? Seus hábitos, eles têm coisas para fazer? Têm hábitos? Têm hobbies? Têm ocupações? Né? Quais são as suas ideias? Kardec diz que estudou as ideias dos espíritos. Quais são as ideias que eles têm? São as mesmas de quando desencarnam? Elas se mantêm? Elas se modificam? Como elas se modificam? Por que processo? Por que meios? E os seus sentimentos? Veja que esses termos que Kardec usou aqui, eles formam toda uma psicologia espírita. Toda uma psicologia do mundo espiritual, da realidade espiritual. Porque ele citou a linguagem, os costumes, os hábitos, as ideias e os sentimentos. Isso tudo aí são elementos da psicologia. Então Kardec, no seu estudo da realidade espiritual também, fez um trabalho de psicologia espiritual, de psicologia do mundo espiritual, dos espíritos. Importante isso, legal. Isso é um dado da pesquisa qualitativa que eu citei anteriormente. Importante isso. Quais são os sentimentos dos espíritos? Raiva, rancor, amor, carinho, gentileza, alegria, tristeza, satisfação, ânimo, otimismo, motivação, melancolia. Como é que funciona? E como é que isso tudo reage no ser espiritual em si? Importante pensar isso, né? Como o médico que escuta as pulsações do doente e nesta clínica moral, veja, o termo que o Kardec usou para essa pesquisa que ele estava fazendo é clínica moral, que está com a mentalidade do médico e tal. Clínica moral a gente pode traduzir como uma psicologia, uma verdadeira psicologia, no sentido de ciência da alma mesmo, né? E nessa clínica moral, onde todas as fases da vida espiritual passaram sob os nossos olhos. Ele está dizendo todas as fases da vida espiritual. Olha a profundidade e o alcance da pesquisa que Kardec empreendeu. Detalhe para isso. Passaram sob os nossos olhos. Observamos e comparamos. Olha aí, de novo o método experimental. Observou e comparou. Comparou o quê? Comparou a linguagem de vários espíritos, os seus costumes, seus hábitos, suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos, seus interesses, suas características. Observou e comparou. Vimos, de um lado, as chagas horríveis. Ou seja, de um lado ele viu que a realidade espiritual tem o seu lado negativo, tem o seu lado sofrido, tem o seu lado doloroso. Mas do outro também grandes motivos de consolação. Ou seja, ele percebeu que também no mundo espiritual, se tem sofrimento, se tem tristeza, se tem angústia, também tem redenção, também tem superação, também tem motivos de consolação, de satisfação, de libertação e de bem-estar do espírito. Isso é importante também. Cabe-nos uma pergunta. Qual é o estado espiritual que nós queremos nos encontrar
quando a gente desencarnar? Um estado de chagas horríveis ou um estado com grandes motivos de consolação? Isso é para pensar também. Ainda uma vez, não fomos nós que imaginamos todas essas coisas. Foram os espíritos que a si mesmos se pintaram. Kardec está reforçando aquilo que a gente viu no vídeo anterior. Toda a informação, todo o conhecimento e o saber espírita não foi imaginado, não foi construído de uma ideia preconcebida. Foram os próprios espíritos que relataram, que a si mesmos se descreveram. Ele diz aí, se pintaram, se apresentaram, contaram de si e da sua realidade espiritual. Foram os próprios espíritos que relataram isso. O que Kardec fez foi observar, comparar, analisar, perceber os efeitos e encontrar as causas, construir uma lei, sugerir uma lei que explique e deduzir consequências filosóficas e morais daquilo, para fazer para ter uma construção, uma visão do todo, na medida do possível, até onde a gente consegue alcançar. Isso é importante, são reflexões importantes. Agora pense, quantas vezes você parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você se perguntou sobre essas questões que nós estamos trazendo aqui? É importante ou não é pensar e estudar sobre isso? É ou não é impactante, faz ou não faz diferença conhecer como a codificação espírita foi feita? Como Kardec procedeu na pesquisa da realidade espiritual e como esse seu procedimento constituiu uma metodologia espírita própria. Uma metodologia espírita muito consistente, muito vigorosa, muito séria, muito responsável. E ao nos darmos conta dessa responsabilidade metodológica espírita, isso nos faz pensar sobre a responsabilidade das produções e obras mediúnicas que são colocadas aí a público com o título de obras espíritas. É preciso de nossa parte nós analisarmos essas obras mediúnicas e tentarmos verificar se elas seguem essa metodologia espírita consagrada por Allan Kardec. É importante lermos obras mediúnicas e examinarmos também se elas foram constituídas seguindo os parâmetros da codificação espírita, se elas estão dentro desses parâmetros. Se não estão, existe algum problema. É preciso que saibamos enquadrá-las então de uma outra forma. Kardec, em muitos momentos, fez essa análise, procedeu dessa forma, e quando constatou que as obras mediúnicas que foram apresentadas para ele, e ele analisou e constatou que elas não estavam dentro dos parâmetros da metodologia espírita, da codificação espírita, ele não as condenou veementemente, ele apenas disse: elas precisam ser encaradas então na sua justa medida, são apenas opiniões pessoais dos espíritos que as ditaram, e até que haja comprovação posterior de outras obras, muitas outras obras, elas devem ser encaradas apenas como hipóteses e ficarem aguardando. Isso, puro e simples. Sem melindre, né? Sem raiva, sem hostilidade, sem ansiedade, sem briga, sem desavença, sem nada. Apenas com a razão, com o bom senso, com urbanidade, com diplomacia, mas com compromisso com o saber e com a verdade, por honestidade intelectual, com a própria doutrina espírita. É isso, não é? Bom, minha gente, acho que nesse de hoje nós falamos demais. Eu falei demais, né? O estudo se prolongou um pouco, mas faz parte. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas isso é normal. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela paciência, pela audiência, pelo carinho. Peço que curtem o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, multiplique essa ideia se você acha que ela vale a pena e vamos estudar Espiritismo, sempre. Agora, na sequência, vou trazer uma reflexão também fundamental que muitos de nós não nos damos conta. Preste atenção, porque é importante.